Olá, boa noite a você que acompanha a nossa programação. O Câmara Debate começa agora e discute poder na sociedade humana. O que faz algumas pessoas pensarem que têm mais direitos do que outras, de que a lei vale só para o vizinho e não para si mesmo. A diferença de classe social, raça e até parentesco com pessoas consideradas importantes podem influenciar nesse pensamento? Entram nessa discussão com a gente a socióloga Paula Renata Cairo e a psicóloga Ellen Barros. O Câmara Debate está no ar. Você de casa nos acompanhando, seja bem-vindo ao Câmara Debate. Nossas convidadas também, muito obrigado pela presença. Boa noite para vocês. Boa noite, Boa Léo. noite. Boa noite a que nos assistem também. Para a gente começar, começar essa discussão, vamos relembrar um caso recente de um policial civil que, após ser questionado por pular a catraca de um centro médico em Brasília, rendeu segurança e o levou detido à delegacia. A gente tem umas imagens aí para mostrar. A gente observa do lado direito do vídeo, o policial tenta o acesso pela catraca e não consegue, então a gente observa ali ele pulando essa catraca. A informação divulgada pela imprensa é de que é necessário fazer um cadastro ali na recepção, que está vazia, está sem filas, para poder ter acesso, para poder essa catraca ser liberada, né, a digital ser liberada. Não conseguindo o acesso, ele pulou, ele foi cobrado pelo segurança e a reação dele foi essa que a gente está vendo agora nas imagens. Ele deteu o segurança, chamou uma viatura da Polícia Militar e levou para a delegacia esse segurança. No depoimento na delegacia, ele diz que tinha ido ao local acompanhar a consulta do bebê dele e que estava estacionando ali enquanto a esposa entrou com o bebê. Depois ele quis de imediato entrar e gerou toda essa confusão. Ellen, eu queria começar com você pelo seguinte. Tinha uma questão emocional, que talvez tenha sido o gatilho para a atitude dele, que era querer acompanhar a consulta com o filho. Esse gatilho pode gerar situações como essa, da gente perder o bom senso, a cordialidade, deixar para lá se existe lei, se existe regra e partir para uma atitude como essa? Sim, sujeitos sobre forte emoção, né? Eles estão mais suscetíveis, mais vulneráveis e mais sensíveis a cometer esse tipo de ato. Não sei se nesse caso em específico, essa forte emoção justifica a atitude do policial civil frente às normas daquele estabelecimento. Mas, respondendo a sua pergunta, indivíduos sob forte emoção tendem a estarem mais sensíveis, sim, a algumas situações. É possível que foi uma reação desproporcional, ainda que ele estivesse emocionado? Sim, desproporcional à medida em que ele usa da sua profissão e do poder que lhe é conferido para intimidar um sujeito que, naquelas condições ali, representa estar numa situação de inferioridade. Ele, enquanto policial, né, e diante daquele segurança, ele representa uma autoridade e usa disso de forma desproporcional para a situação em si. Olha, Renata, a gente consegue listar principais fatores que levariam a este cidadão policial se sentir superior ali, se sentir na possibilidade de ter a reação que ele teve? Acompanhando a visão da psicóloga, é importante ressaltar que quando nós estamos em sociedade, nós temos um arcabouço de regras que precisam ser seguidas justamente para que a gente não chegue a um sistema de caos. Listar possibilidades, nenhuma poderia justificar, somente poderia explicar. Né? Então, ele, por ser um policial, por ter um treinamento, um pseudo-treinamento, por ter uma capacidade de compreender que ele, ali naquele momento, ele não era um indivíduo, né? Naquele momento, ele representava uma instituição por estar fardado, estar armado, né? Mesmo que ele estivesse em condições pessoais, né, individuais, ele não poderia se utilizar, como a psicóloga falou, do poder público, né, da função que ele exerce dentro da sociedade para exacerbar do seu direito. O que ele deveria exatamente mostrar que ele é quem representa a ordem, né? Ele é quem representa ali o Estado. Ele deveria ter dado o exemplo, né? A gente não observou isso. Exatamente. Todo funcionário público ele tem a obrigatoriedade de seguir a lei, seguir a ordem, seguir a norma.
certo? Porque nós temos instituições para que o Estado democrático de direito seja constituído de forma tranquila, de forma legal e que todos possam gozar de seus direitos. E vem de questões históricas, Paula Renata, e da formação da nossa sociedade do tipo, crescemos sabendo que polícia é autoridade. Então, a criança, que ele foi um dia, que esse policial foi um dia, ele cresceu sabendo, o policial manda, talvez com essa impressão, o policial é quem manda, governador, prefeito, né? Autoridades é quem mandam. E nesse momento, ele consegue expor isso, que ele manda, ele é superior, porque ele é uma daquelas autoridades. Pode ter a ver isso? Com certeza. Se ele estivesse no estrito exercício da atividade laboral dele, ele poderia tomar das medidas necessárias para chegar ao seu objetivo. Mas como ele estava numa situação pessoal, individual, nós temos históricos aí a questão do compadrio, né? A questão do você sabe com quem está falando, né? Nós somos, infelizmente, uma sociedade que fomos criados nesses roles de desrespeito às instituições, né? Então, é possível que ele tenha imaginado que ele poderia exacerbar do poder que ele tem enquanto policial para desenvolver alguma atividade pessoal. O que a gente poderia descontar somente se fosse em caso de emergência, em caso de urgência, né? Que isso aí extrapolaria, né? Mas não é o caso que a imagem coloca, né? Ellen, a gente observando essa questão cultural, a gente pode dizer que a criança que cresceu recebendo uma criação, uma orientação ali do pai, de que por ela ser branca e ter olhos azuis, ela é superior, ou que porque ela usa roupas de marca, ou seja lá qual for a vantagem, ela é superior a outras pessoas. Isso pode gerar adultos com reações desse tipo? Tem uma forte influência. Na realidade, a cultura como um todo, ela não está posta para o exercício do respeito às diferenças. A gente está o tempo inteiro querendo levar algum tipo de vantagem em relação aos que são inferiores a nós. E aí a gente se coloca em algumas situações nesse espaço desproporcional de poder entre aquele que pode mais, o que tem autoridade e o que pode menos. E isso vem sendo estabelecido desde da nossa infância, uma construção. E está no imaginário coletivo que algumas figuras, como a do policial, por exemplo, exerçam esse poder e essa autoridade. E aí, isso fica colocado no nosso inconsciente coletivo e quando adulto, nas nossas relações sociais, a gente acaba reproduzindo isso e tendo a ideia de que a gente pode se colocar nessa situação de superioridade porque a gente ocupa algum determinado cargo. Lembrando que indivíduos que tomam esse tipo de atitude ou que reagem dessa forma, a gente pode colocá-los como sendo indivíduos que têm traços de personalidade narcisistas, né? Aqueles que estão centrados, são indivíduos que estão centrados nos seus próprios interesses e que acham que eles são mais importantes do que qualquer outra pessoa em qualquer situação. E aí é aquilo que você falou, eu sou branco, eu sou rico, eu sou filho de fulano, eu sou filho de cicrano. Então, eu estou autocentrado, eu sou um sujeito que eu penso nas minhas necessidades, eu penso em mim primeiro, antes de pensar na necessidade e na situação do outro. Paula Renata, tem esses indivíduos na sociedade que precisam observar que alguém é inferior a si mesmo, ou supostamente inferior, que precisa observar, eu tenho um doutorado, enquanto aponta para fulana que não tem o doutorado. Tem disso na nossa sociedade? Nós nos construímos com sociedades de classes, né? Então, você estava falando até a respeito da diferenciação por cor, né? Nós fomos criados e fomos educados não para respeitar o outro enquanto suas diferenças, mas sim fazer as diferenciações econômicas, sociais, culturais, né? E isso está totalmente eivado na sociedade moderna, né? Então, a partir do momento que nós temos sociedades de classes, obviamente você vai ter diferenciações econômicas e sociais que vão influenciar no comportamento dessas classes, vamos dizer assim, desses tipos de pessoas. Os reflexos disso no futuro da nossa sociedade? Sim, os reflexos são a intolerância, o abuso de poder,
que não só acontece dentro de uma instituição como a polícia, mas de governos, de instituições públicas, onde o público é confundido com o privado, né? Onde as pessoas não sabem se colocar no seu local institucional dentro da sociedade, e sim no seu aspecto individual e pessoal, né? Então, ele perde a noção do limite. E faz uso disso para se promover, né? E faz uso disso para obter ganho e para obter algum tipo de benefício. Ele se utiliza desse poder que lhe é investido para obter ganho e benefício. Né? Porque, acompanhando o raciocínio da colega, veja, o poder, ele não é algo que seja individual. Ele não é inerente da pessoa, ele não nasce com a pessoa. Ele é atribuído a uma pessoa em função de um consentimento público ou de um concurso público ou de alguma coisa que lhe dê condições para uma representação de um grupo maior dentro da sociedade. Só que, por conta dessa visão patrimonialista, dessa visão individualista, dessa visão do compadrio, essa questão das instituições se confundem, na verdade, com o pessoal, com o privado. Então, esses limítrofes ficam muito nebulosos e as pessoas tendem a exacerbar os seus direitos. Esse caso está sendo investigado, né, pela Polícia do Distrito Federal, é importante dizer isso. E, em contrapartida, exemplificando agora com a polícia exercendo o papel correto, a gente vê no noticiário situações de lei seca, por exemplo, que o policial faz ali todo o procedimento correto, faz seu trabalho correto, e alguém reage dizendo: eu sou filho de fulano, eu sou sobrinho, você vai mesmo me prender, você vai mesmo... Sabe com quem está falando. Exatamente, você não sabe com quem está falando. A gente conseguiria resolver isso, Ellen, dentro de casa? É a criança que tem que receber noções diferentes, conceitos diferentes da vida? Eu acredito que sim, mas a gente tem que lembrar que essa família está inserida dentro de uma sociedade maior, né? Ela é uma célula importante na formação do indivíduo e do sujeito, lembrando que a educação ela tem que ser dada para respeito das diferenças, né? Enfim, de que a gente vive numa sociedade que a gente precisa respeitar as diferenças. Mas isso aí aquilo que a gente falou, está disseminado no inconsciente coletivo. A família tem um poder importante, sim. Durante a infância que a gente introjeta todas essas leis, essas ideias de respeito ao outro, de respeitar o espaço do outro, começando pelo respeito de si próprio, né, do seu próprio espaço e do espaço da família. Mas essa família também está inserida numa sociedade que tem esses valores. Considera isso comum, correto? Isso. Você complementa, Paula? Complemento, além de concordar, complemento. Não só a criança, mas o tempo todo o indivíduo tem que estar em processo de socialização. O tempo todo o indivíduo precisa estar em contato com o que é público, do que é comum, do que é social, do que é coletivo. Então, obviamente, como a psicóloga falou, até uma certa idade na família, mas todas as outras instituições, como escola, como o Estado, né, como a segurança, precisam dar exemplos. Né? O que a gente vem percebendo é que essas instituições não estão também fazendo seu papel. E os exemplos de cima para baixo estão sendo negativos, né? Então, as referências estão sendo negativas. Então, por conta disso, a gente está, de repente, presenciando situações como essas. A gente dá uma pausa rápida aqui nesse debate. Na sequência, então, continuamos essa discussão sobre as implicações que o poder ou a falsa sensação dele podem causar na sociedade. Até já. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos.
Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. A Câmara Debate está de volta, hoje discutindo possibilidades de reação do ser humano quando ele tem em mãos o poder, ou mesmo a falsa ilusão desse poder. Nossas convidadas são a socióloga Paula Renata Cairo e a psicóloga Ellen Barros. Ellen, queria voltar esse bloco lhe perguntando, baseado em exemplos que a gente citou no primeiro bloco, tem características de assédio moral, essas reações? Eu acredito que sim. É um sujeito que se vale do poder, que lhe é investido, e aí ele se sente nessa situação de superioridade e coloca o outro, no caso do exemplo que a gente viu no começo da entrevista, o segurança do centro médico, numa situação de inferioridade, e acaba submetendo esse indivíduo a uma situação vexatória. E aí, certamente, a gente se caracteriza, sim, como um assédio moral e uma violência psicológica. Ele expõe esse sujeito a uma situação desnecessária, do meu ponto de vista, porque é um sujeito que uma baixa tolerância à frustração e a impossibilidade de seguir uma regra comum de um estabelecimento médico. Ele precisaria fazer um procedimento na recepção para liberar uma catraca. E aí, vê essa situação de assédio e ele coloca esse segurança, que supostamente seria inferior a ele, naquela situação, o sujeito no exercício das suas funções laborais e acaba sendo humilhado, acaba sendo colocado numa situação em que ele foi algemado, foi posto numa viatura policial, foi até um distrito, enfim, prestar esclarecimentos, numa situação completamente desproporcional. E nem a forte emoção justificaria um ato como esse. É uma regra simples. Ele precisaria fazer um procedimento simples, mas ele não, ele optou por abusar do poder, ou desse falso poder que ele imagina ter por conta do cargo que ele exerce. E pessoas que acham isso comum, Ellen, que praticam isso, que se sentem de fato superior, podem ter alguma característica doentio mesmo? Sim. Isso pode ser prejudicial à própria saúde psicológica? Sim. São pessoas que acreditam serem diferentes de outras pessoas, ou porque ocupam cargos, ou porque têm características físicas, ou porque têm o poder econômico, e aí acreditam que podem se valer disso para menosprezar o outro, para colocar o outro numa situação complicada, vexatória e enfim, discriminar, até por conta da cor, como a gente falou, do branco, do negro, de que o branco seria superior, que o negro inferior. São sujeitos que carecem, que têm traços de personalidade frágeis e que precisam se colocar diante dessa situação até, Lael, para se sentirem melhor diante de uma fragilidade que eles querem esconder, de repente. São sujeitos que possuem essa fragilidade e aí se colocam nessa situação para poder mascarar essa fragilidade desses traços de personalidade. Agora, Paula Renata, eu queria entender a importância de termos
leis para reger uma sociedade e líderes. E eu pergunto isso porque se a gente tem leis, tem legislação, a gente tem líderes, no nosso caso os governantes, as autoridades, né, seguindo suas hierarquias, e ainda assim acontecem situações que o ser humano, seja em qual função for, se sente superior, né? É tão comum o beber e dirigir, infelizmente ainda na nossa sociedade, e a gente vai apontar o vizinho se ele beber e dirigir e matar alguém. Ele é um monstro. Mas eu vou lá, bebo, dirijo e não acho nada demais. É como se a lei deve valer para o outro, não para mim. E aí a pergunta qual a importância de existirem leis e líderes para que a gente consiga manter ordem mesmo na sociedade que a gente vive? Bom, a questão da legislação, ela deve ser e tem que ser erga omnes, ou seja, todas as pessoas elas precisam se render à lei, exatamente para que no seu individualismo, na sua vontade, na sua subjetividade, ela não exacerbe e acabe passando dos limítrofes do outro, né? Mas nessa situação de regra, nós precisamos mais de educação mesmo. Nós precisamos mais de formação humana, nós precisamos mais de formação dentro dos valores morais, de concepções éticas, né? Que isso não está sendo muito valorizado dentro da nossa sociedade moderna, onde a valorização é estritamente pelo capital, né? Então, eu posso porque eu posso comprar, mas será que eu preciso? Então, esse exacerbo do consumismo, esse exagero da valorização do capital, faz com que as pessoas que têm uma condição melhor ou que estejam imbuídos de algum tipo de profissão dentro das instituições sociais, das instituições democráticas, se vejam numa situação que possam exagerar sim, porque elas são o poder. Só que, analisando friamente essas imagens, a gente observa que isso não é um exagero de poder, isso na verdade é uma atitude de violência, né? Porque o poder tem que ser plural. Quando você fala de liderança, de representação, a gente compreende que esse poder tem que ser consentido da maioria. Nós estamos num Estado democrático de direito, então nós não somos a lei. A lei é algo que paira sobre as cabeças de indivíduos que precisam ter um norte para que eles possam ter uma harmonia social. Observando nossa situação atual, nossa sociedade atual, não estamos combatendo isso de maneira alguma. A gente continua gerando novas gerações que estão vindo com esse mesmo pensamento de que eu posso mais porque meu sobrenome é tal, eu posso mais porque eu tenho mais dinheiro. Nós temos características fortes do patrimonialismo, de situações do coronelismo, de situações que nos coloca da tradição das famílias, dos nomes, né? Agora, se nós conseguirmos, antes de tudo, punir exemplarmente certas situações, como essas e outras que a gente vê nos jornais, sem a gente esbarrar no corporativismo, né? Numa corrupção velada dentro das instituições, aí a gente consegue meio que brecar essa situação que está chegando a ficar insustentável. Mas, infelizmente, a gente noticia, a gente vê, a gente discute, a gente debate, mas quando chega dentro das instituições, né, o próprio corporativismo absorve aquilo de uma tal forma que aquilo passa como despercebido, não foi uma atitude sem maior potencial ofensivo, mas e se fosse algo pior, né? E estamos caminhando para isso. Nossa sociedade considera aceitável certo grau de corrupção, certo grau de desmando vindo de uma autoridade, por exemplo? Seria por aí? Infelizmente, eu tenho que concordar com você. Nós temos uma cultura de corrupção no país, né? Nós temos uma formação de corrupção no país, então dificilmente, nós somos muito jovens, nós somos uma sociedade que estamos nos estabelecendo há poucos anos de democracia, nós precisamos aprender, nós precisamos desenvolver essa cultura de democracia para compreender o que é uma instituição, o que é uma liderança, o que é um partido, o que é uma representação, né? O que é você estar no serviço público, servindo uma sociedade e não se utilizando do serviço público para benefício próprio. Então, nós precisamos
caminhar bastante. E o próprio sentimento de impunidade também, né? Acho que o próprio sentimento de impunidade gera e faz com que situações como essa elas se repitam. Não é a primeira vez que a gente presencia ou que a gente vivencia e acompanha nos noticiários situações como essa. Indivíduos que se valem do lugar onde estão para cometer esse tipo de desmando. Eu volto até, Ellen, ao exemplo do beber e dirigir, porque eu acho que não há ninguém que não conheça, né, não tenha um amigo, alguém, um parente, que acha que é normal, mesmo sabendo que existe uma legislação que proíbe, enfim. A gente consegue justificar o porquê que pessoas, sabendo da existência de uma legislação, sabendo que aquilo pode resultar em algo trágico, inclusive, diz, não, comigo é tranquilo, são só 2 copos de cerveja, onde é que isso vai dar problema em lugar nenhum? A gente consegue entender porque nós mesmos não seguimos as leis, não seguimos a ordem? Primeiro, a ideia de que não vai acontecer comigo. Né? Primeiro, a ideia de que eu vou dar um jeito e de que eu vou conseguir, de alguma maneira, me livrar por um subterfúgio qualquer e que não vai acontecer comigo. Acontece com todo mundo, menos comigo. A gente tem essa ideia de que nós somos um pouco super-heróis, né? Vai acontecer com todo mundo, menos comigo, eu vou ter um jeito de sair dessa situação. Segundo, a ideia de que ele pode se livrar disso de alguma forma, até mesmo corrompendo os policiais, né? De repente eu já tenho um dinheiro aqui separado, caso seja pego numa blitz e eu vou, enfim, né, pagar uma propina, oferecer um dinheiro e vou sair disso aí. E um terceiro ponto é essa ideia de que a gente ainda está amadurecendo e que essas questões, elas partem da própria educação do sujeito. Eu não tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar no outro, no dano que eu posso causar, né? Ou assumir o risco de, ao beber, né, dirigir e causar um dano. Né? Não ao meu patrimônio, à minha própria vida, mas à vida de outra pessoa, o patrimônio de uma outra pessoa. Essa ideia de se colocar no lugar do outro. Eu acho que também a discussão passa um pouco por aí. É uma bola de neve, né, Paula Renata, que parece só aumentar e continuar rolando. É verdade, a questão da corrupção é um câncer na nossa sociedade que a gente precisa combater. Na verdade, são corrupções em todos os níveis, né? O coleguinha acha uma borracha e acha que pode levar para casa porque ninguém vai reparar porque uma borracha é um valor ínfimo. Mas você pegar um objeto que não é seu, de menor valor, de maior valor, para mim o ato é o mesmo, né? Agora, o que é interessante é que na sociedade brasileira nós só nos atribuímos da lei quando o nosso direito individual é ferido. Né? Então, a lei é feita para defender o direito coletivo, né? O direito social, o direito da sociedade, dos grupos como um todo, né? Como eu falei no início da entrevista. É erga omnes, é para todo mundo. Né? Então, as pessoas se apropriam, inclusive, da lei para defender os seus interesses pessoais, individuais, certo? Então, isso da questão da corrupção é algo que precisa ser, talvez, tratado nas escolas, em discussão casa. Para se levar aí para casa, para as mesa escolas, do jantar, sempre necessária. Com certeza. Quero agradecer a presença das duas aqui hoje. Muito obrigado por esses esclarecimentos, essas orientações todas. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigadão. Câmara Debate desta semana fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e eu te convido para passar na fanpage facebook.com/TV Câmara JP. Lá é possível rever nossos programas, comentar, sugerir pautas. Uma ótima noite para você, uma excelente semana e a gente se vê.